repente dá saudade de abraçar. De repente protegemos os avós, mas na verdade sempre estiveram sós. De repente o nosso barco se encheu. De repente não há rio e nem plebeu. De repente todo mundo quer remar, mas sem comandante não saímos do lugar. De repente a gente lembra que pecou. De repente só Jesus era o Senhor. De repente o bem vence o mal. Já não importa o que se fez no carnaval. De repente só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio pra essa ferida. Jesus, Jesus, Jesus. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio pra essa ferida. Jesus, Jesus, Jesus. De repente tudo volta ao lugar. Quero trazer uma mensagem neste primeiro dia do ano para você, uma mensagem de esperança. Só há um remédio, só há uma esperança para nossas vidas. E nós colocamos aqui um texto, amados, em Gideão, Juízes, capítulo 6. Eu queria ler alguns versículos com você. Juízes, capítulo 6, diz o seguinte, no versículo 13, 12. Um anjo do Senhor lhe apareceu a Gideão e disse: Senhor, é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força, livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E no versículo 16 diz assim: Tornou-lhe o Senhor a dizer a Gideão: Já que eu estou contigo, você vai ferir os midianitas como se fosse um só homem. Amém? Só até aqui, amados. Eu vejo esse texto para a gente poder ver como Deus chama as pessoas para resolver seus problemas, as suas situações, os seus conflitos. Muitas vezes nós não buscamos a Deus, né? Buscamos outros caminhos e esquecemos que o nosso Deus Criador, que é o nosso verdadeiro Pai, que é aquele que soprou o Espírito de vida sobre você, sobre mim, é a solução, né? E a solução Deus trouxe através de Jesus Cristo, seu Filho único, né? O primogênito, que veio a este mundo morrer e diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, vamos meditar um pouco nessa palavra de Gideão. Gideão era um homem que conhecia a palavra de Deus, conhecia Deus da palavra, conhecia a palavra de Deus e conhecia o Deus da palavra. Por quê? Porque quando o anjo apareceu para ele, ele disse: por que Deus nos abandonou?
né? Porque nós estamos sendo afligidos, estamos sendo roubados. Ele estava malhando trigo no lagar com medo dos midianitas, porque eles entravam nas fazendas, roubavam tudo que tinham, queimavam tudo, estragavam, matavam, roubavam, faziam um estrago em tudo. Os midianitas tomaram conta de Israel e a fazenda dele, a casa dele também estava sofrendo consequências. E nisso parece um anjo do Senhor para falar com ele: você vai resolver esse problema. E quando fala isso, amados, ele vai dar a resposta: mas cadê o Deus que tirou o povo, nosso povo do Egito, que fez tantos milagres, que feriu tantos os egípcios com 10 pragas, que abriu o Mar Vermelho, que levou o povo à terra prometida, trouxe e nos deu essa terra? Cadê o nosso Deus? Ou seja, ele conhecia a palavra de Deus e conhecia o Deus da palavra. Amém, queridos? É importante a gente frisar, conhecer a palavra de Deus, mas conhecer o Deus da palavra. É difícil, né? Então, Gideão tinha um conhecimento, ele tinha sabedoria de que Deus poderia fazer tudo isso e não fez. Como se tivesse assim: Deus não quer fazer. Mas existem situações na nossa vida que Deus não faz porque nós não deixamos, porque nós não acreditamos, porque nós tomamos caminhos errados, né? O povo de Israel começou a adorar outros deuses. Agora, a solução, eu não vou demorar muito nessa mensagem do primeiro dia, a solução dos seus problemas, a situação, ela vem através de você. Ela não veio através de Deus, porque de Deus ela já veio. Eu tenho pregado sobre isso, o sacrifício já foi feito. E esse sacrifício corresponde justamente ao livramento que Deus quer dar na sua vida. Jesus já sacrificou na cruz para você ter a vitória. Jesus é aquele todo-poderoso. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossa vida para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que tudo que vem do mundo contra nós. Maior é o que está em nós do que o que está nos inimigos. E toda situação que vem contra você, maior é o que está em você, porque se você conhece o Deus da palavra e a palavra de Deus, ela se forma dentro de você. Você se arrepende dos seus pecados e não quer outro caminho? Um caminho existe, o caminho existe. O caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Então, amados, Gideão aqui, ele estava antes de Jesus, mas Jesus já existia, todo o plano de Deus já estava sendo traçado. Então, aqui eu quero que você ouça e presta bem atenção nessa mensagem, porque quando ele responde uma coisa aqui interessante no versículo, esse versículo aqui, então ele disse: te livrarei, como se fosse um só homem, eu vou ferir, você, Gideão, já que eu estou contigo, olha só, já que eu estou contigo, você vai ferir os midianitas como se fosse um só homem. Presta bem atenção, mano. O que ele quer dizer com isso? Que a tua vitória, ela vem dentro de você. É que este homem qual o João está falando é ele mesmo. Se você vencer a si próprio, se você tirar suas mazelas, tirar suas lutas, tirar suas dúvidas e não olhar para trás, eu tenho certeza que você vai vencer os midianitas que tanto tenta te afligir e te oprimir. Tantas situações que tentam fazer com que você não possa romper em fé. Quem é ali o derrotar, quem a vitória está dentro de Gideão e não fora dele. E aí ele dá uma receita para Gideão para poder destruir todos os altares que estavam dentro da casa dele, os altares aos ídolos mudos. E ali, quando tira aquele empecilho, a vida dele muda.
Mesmo assim, Gideão estava tão abalado, ou seja, tão traumatizado, que ele Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que porém uma porção de lã na eira, e se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia, ele levantou de madrugada, apertou a lã do orvalho, dela espremeu uma taça cheia de água, ou seja, só molhou o orvalho, a lã, e o terreno todo ficou seco. Disse mais Gideão: Senhor, por favor, me confirma novamente. Eu agora vou fazer o contrário. Não se acenda a ira contra mim, Senhor. Se ainda eu falar só essa vez, rogo-te que mais uma vez faça eu prova da lã, com a lã. Se só a lã estiver seca e a terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez de noite, pois a lã estava seca e ao redor da lã estava cheio de orvalho. Então ele fez uma prova com Deus. Deus quer mostrar para você que ele não mente. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então quero trazer para você, amados, não somente essa presença, esse exemplo de Gideão para você começando o ano. Eu quero trazer outros exemplos para você. São pessoas que não acreditavam, não viam solução, não tinha solução, né? Isso, Gideão, o medroso que se tornou libertador. Gideão era incrédulo, inseguro e estava escondido. Vivia no tempo da opressão dos midianitas. Ele se via com o menor da sua família, mas teve uma atitude decisiva. Mesmo cheio de medo, ele obedeceu, derrubou o altar de Baal, aceitou o chamado e deu passos de fé antes de se sentir pronto. Então, a lição aqui: Deus não procura os confiantes, mas aqueles que estão disponíveis. A coragem não veio antes da obediência, ela veio depois. Primeiro você crê, você obedece e depois vem a confiança. Amém? Primeiro você tem que obedecer a palavra, conhecer o Deus da palavra. O outro exemplo que nós temos, amados, é Ruth, uma moabita, uma mulher que não era judia e que morava na terra de Moabita, que casou com o filho de Noemi, mas morreu e ficou viúva. E voltou para Israel com Noemi, sem condições, sem saber o que ia acontecer da sua vida. Aqui diz o seguinte: a estratégia que escolheu o Deus certo, a estrangeira que escolheu o Deus certo. Ruth era moabita, o povo rejeitado por Israel, ela era viúva, pobre, sem proteção social. Nada indicava o futuro ou a prosperidade da Ruth. Mas ela teve uma atitude. A atitude dela ela fez uma escolha espiritual profunda. Ela disse para Noemi: o teu Deus, Noemi, será o meu Deus. Ela abriu mão da própria terra, da segurança e seguiu a Noemi por fé e não por conveniência. Lição: quando alguém escolhe o Deus certo, o passado perde o poder de definir o futuro. Amém? O passado perde o poder de definir o futuro. Ruth entrou na crise como estrangeira, mas saiu como Davi e como Jesus. Ela tornou descendente de Davi, ela gerou o avô de Davi e também se tornou descendente de Jesus, como diz Mateus capítulo 1, na descendência de Jesus. Outro exemplo é Raabe, a condenada que foi poupada. Raabe era prostituta, moradora de Jericó, estava condenada à morte junto com a sua cidade. Socialmente e espiritualmente era o fundo do poço. A atitude que ela tomou: ela creu antes de ver, protegeu os espias que foi enviado por Josué e o declarou:
O Senhor nosso Deus é o Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Ela não conhecia a palavra, mas conhecia o Deus da palavra. Josué capítulo 2, versículo 11. Ela arriscou tudo por fé, não por garantia. Lição: uma fé prática pode mudar até uma sentença de morte. Raabe entrou na história como pecadora e saiu como parte da linhagem de Cristo. Mateus capítulo 1, versículo 5. Conclusão: uma atitude que você toma, não importa o cenário. Você muda o cenário. Gideão tinha medo, Ruth tinha rejeição e Raabe condenação. Nenhum deles mudou o passado. Todos mudaram por causa de uma atitude que tomaram. Deus não começa pelo currículo, Ele começa pela decisão do seu coração. Amém? As crises não eliminam pessoas. Elas revelam quem decide confiar em Deus. Uma atitude de fé, mesmo imperfeita, ativa um futuro que parece impossível para você. Amém? Eu deixo essa palavra para você, amados. São personagens da Bíblia. Conheça a Bíblia e conheça o Deus da Bíblia. Essa é a mensagem. Conheça a Bíblia e o Deus da Bíblia, através dos personagens bíblicos, dos heróis da fé, daqueles que fizeram história. Porque Deus quer fazer história através de você. Nós vencemos uma batalha, mas antes temos que vencer dentro de nós. Aquilo que está em você é maior do que o que está no mundo. Que Deus abençoe vocês. Fica na paz de